É porque é tudo gente burra. Acreditar que tudo, principalmente no Brasil, é culpa da esquerda, é porque é tudo gente burra. No Brasil influencia tudo. O Brasil é uma amálgama de movimento, de ideias comunistas com revolução maçônica. Isso é o Brasil. A nossa visão hoje, aquilo que a gente chama de cosmovisão, ela é totalmente influência, o Brasil eu tô dizendo, ela é totalmente influência dessa cosmovisão, dessa maçonaria revolucionária. Por quê? 90% dos Founding Fathers, eles eram esses maçons revolucionários. A cosmovisão deles era essa. Olha, nós somos aqui pessoas das letras, nós somos eruditos, nós temos uma gama de conhecimento. Lá em 1717 foi colocado que nós não poderíamos ser ateus, nós teríamos que acreditar numa divindade, certo? Que foi uma das coisas colocadas pela Grande Lorde em 1717. Então, quando os caras saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos fazer a Carta da Constituição, todo o movimento de história americana, quem eram esses caras? Eram os maçons revolucionários. Extremamente pragmáticos. Perde-se a visão que Deus e Cristo veio na Terra para a salvação da alma e coloca-se uma visão. A religião é um freio moral. Fulano, não rouba, senão você vai pro inferno. Fulano, não mata, senão você vai pro inferno. E o Brasil, que por algum tempo teve muita influência da França, que também não é grande coisa, porque a influência que nós tivemos da França também foi de uma França revolucionária, mas é um tipo de revolucionário mais idealista. E o maçom americano, que, querendo ou não, né, toda essa sequência de presidentes que tiveram nos Estados Unidos, o Trump é o 57, né? Quando você vai olhar, 80% disso é maçom. Esse pragmatismo também gerou o capitalismo, que alguns amam, outros odeiam. Então tá aí a resposta que a pessoa me perguntou, no que influencia essa visão maçônica do mundo, principalmente no Brasil. No Brasil influencia tudo. O Brasil é uma amálgama de movimento, de ideias comunistas com revolução maçônica. Isso é o Brasil. Nós não somos capitalistas, nós também não somos comunista à la Rússia, tem um pouco de economia fascista, tem um monte de integralista, e a maçonaria é esse saco de gatos justamente porque a briga continua até hoje. Existem grupos maçônicos até hoje tentando estudar alguma coisa e dizer que alguma parte da maçonaria tem que retornar para a Igreja Católica. Tem também católico que acredita nisso, tem católico que quer matar maçom, tem maçom que... É uma confusão dos diabos. Nós que adquirimos essa questão muito da cultura norte-americana, por isso que eu digo que nós somos maçons sem saber. Muitas das coisas que são pregadas nos rituais, nós praticamos no dia a dia. E há uma confusão tão grande sobre isso que... Você imagina hoje você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, nós vamos fazer um determinado tipo de coisa. O que coisa? Nós vamos pegar aqui, tem um lugar com milhões de pessoas, não tem? Tem. Nós vamos pegar aqui, você vai trabalhar 6 meses consecutivos e depois você vai ficar 6 meses de folga. O que a pessoa vai fazer? Vai rir da sua cara, não vai? Por que a gente acha isso? Por que a gente acha isso monstruoso? Porque nós somos herdeiros a ética protestante e o espírito capitalista, né? Do Max Weber, né? Nós somos herdeiros disso. E que isso nada mais é do que uma ideia revolucionária maçônica mudando do transcendente para o imanente. E aí, se você apresenta uma ideia dessa, obviamente uma parte da direita vai chamar você de comunista. E vai dizer que o capital não se mantém. E que a economia não se mantém. Quando as pessoas defendem a economia acima de tudo e de todos, ela tá com preceito maçônico, mesmo que ela não saiba. Tem muita coisa ainda nessa bagunça que não é tão simples assim. Eu não quero salvar a maçonaria de nada. Eu não tenho planos do Guénon de achar que a maçonaria sendo restaurada restaurará a Igreja Católica. Eu não acho que a Igreja Católica precisa de restauração. Eu só acho que quem se interessa pelo assunto tem que se afastar desse tipo de conteúdo maluco na internet. Que tem uma mão invisível que controla o mundo, que tem isso, que tem aquilo. E isso aí é coisa pra enganar, ganhar like, ter um monte de seguidor e a pessoa se colocar num lugar
Como assim, olha, eu estou vendo coisas que você não está vendo? Você já observou que não é uma crítica, é constatação de fato. Todos esses caras de internet que apresentam isso, eles são do oriundo do movimento protestante? Quando aquele lá, o satanista lá, o Mastral, ele foi pra onde? Ele saiu do movimento satanista, depois de não sei quantos anos do movimento satanista, e ele vai lá e funda uma vertente protestante lá e se diz pastor, e se diz qualquer coisa lá. Eu mandei um e-mail pra ele fazendo a determinada pergunta. Falei assim, qual é a parte que você não entendeu? Que você passou 20 anos numa seita satânica, você logo de ato imediato você já pode fundar uma igreja protestante. Você acha que você não está embebecido pela ideologia do satanista? Você vai interpretar a Bíblia dessas pessoas como? Numa visão como o movimento protestante faz desde 1500? Ou você vai interpretar a Bíblia conforme o movimento satanista quer que você interprete? Porque você passou 20 anos num movimento cultural extremamente pesado. Ele nunca me respondeu. Daniel Lopes. Alienígena, Anunnaki, não sei o quê. Blá blá. A mente dos caras tá tudo detonada, mano. O que eu tô analisando, o que eu tô estudando é a pré-informação. Em que sentido? Aonde que essa informação quer chegar? Por que o Anderson e o Desaguiliers fundam a grande loja da Inglaterra? Porque os caras queriam acabar com a monarquia. Os caras eram um novo tipo de aristocrata. Não vinham de família nobre, não tinha sangue real na família, mas era uma ascensão da burguesia. Era uma saída do feudalismo para a questão das navegações, aquele monte de coisa. Os caras começaram a ter dinheiro, fazer comércio, não sei o quê. O cara tava rico e eu não vou obedecer rei nenhum. Eu não vou obedecer padre nenhum, papa nenhum, bispo nenhum. Eu tô com meu dinheiro, eu tô com meu patrimônio aqui, foda-se vocês. Se você não entendeu isso, você não tá entendendo por que os caras fizeram essa mudança da maçonaria. Você não tá entendendo por que houve revolta a Revolução Francesa. Vai ler os textos de Calvino. Tem idiota aí na live reclamando que eu falo palavrão? Vê como é que Calvino, ele se chamava de O Santo. Ele se denominava como O Santo. Como eles se achavam extremamente elevados espiritualmente, eles arrebentavam todo mundo. Eles não estavam nem aí. Abre um parênteses. Esse negócio de hoje, o movimento de hoje, acreditar que tudo, principalmente no Brasil, é culpa da esquerda, é porque é tudo gente burra. Porque se você vê os escritos de Marx, esse negócio do Marx, você vai ter no movimento dos jacobinos, você vai ter com os calvinistas, você vai ter com os luteranos. 400 anos antes, 300 anos antes. Então entende que assim, eu poderia até que estar aqui fazendo a live e pegar cada simbolismo maçônico e mostrar o seu sentido espiritual, o que os caras entendiam, aquela coisa toda, falar do movimento satanista, luciferiano, só que tudo isso aí são coisas que você só vai conseguir compreender na frente se você tiver essas informações anteriores. Quando você olha hoje as pautas do movimento da esquerda, que o pessoal chama de agenda woke, já estava no documento dos Illuminati em 1750, 1780, nessa loja Alta Vendetta na Itália, na P2, em 1820. Aí os caras falam que o movimento feminista surgiu com a fulana de tal lá nos Estados Unidos e na Ucrânia. Vocês não fazem a mínima ideia de quando surgiu. Aquele Antônio Magaldi, eu posso estar falando o nome do autor errado, né? Que ele, inclusive, só tem um livro dele lançado pela Madras no Brasil, que botaram até uma capa da Casa Americana lá com o símbolo da maçonaria, que ele vai contar a loja, por exemplo, a história da Alta Vendetta, né? Um pedaço da história da Alta Vendetta, uma loja na Itália, né? Assim como os Illuminati também tinham documentos sobre isso. Cara, era educação, tirar a educação da igreja e botar na mão do Estado. Eles colocam Estado. Não tô falando, eles colocam a palavra Estado. O que significa para eles Estado na época pode ser diferente para nós, mas é isso. Educação dos filhos das pessoas tem que ser estatal. A mulher tem que ir trabalhar. Isso eu tô falando do documento de loja maçônica. A mulher tem que trabalhar porque assim ela vai se apaixonar por alguma pessoa do trabalho dela, vai trair o marido, o casamento vai acabar e os filhos dela vão ficar na mão do Estado.
Fazer com que as mulheres tirem o vestido e usem... Parecia um macacão que eles chamavam na época, não sei o que. Quando você olha hoje as pautas do movimento da esquerda, que o pessoal chama de agenda woke, já estava no documento dos Illuminati em 1750, 1780, nessa loja Alta Vendetta na Itália, na P2, em 1820. As pessoas, os maçons têm que entender, e eu compreendo muitas vezes a raiva dos maçons perante a igreja, porque também isso foi ensinado para eles de maneira automática, como eu estou dizendo, e os maçons têm que entender também que a maçonaria, a igreja católica, essa idade média que muitos católicos apresentam, não, o Papa dominou a Idade Média, os papas dominavam, faria o que queria. Isso está longe de ser verdade. Está longe de ser verdade. Você vai ver relatos aí, por exemplo, na Itália, que já trocou de Papa 2, 3 vezes lá e tinha cidade na Itália que nem sabia que tinha trocado de Papa. Por que não sabia? Era longe, ladrão que só a porra, o clima muito ruim. O pessoal tinha que entender que não tinha antibiótico, não tinha analgésico, não tinha carro, cavalo era coisa cara, o pessoal tinha que ir a pé, né? Você vê que uma coisa que eu achei engraçado, né? Da onde o Padre Pio estava, quando ele foi pro Mosteiro de São Giovanni Rotondo, ele demorou 3 dias andando. Hoje você faz 15 minutos de carro. Foi a primeira coisa que chamou a atenção de mim. Esse estudo sobre sociedades iniciáticas, esoterismo, isso aqui, é muito complicado. As únicas 2 pessoas, uma que eu li e uma que eu ouvi, e que tive a oportunidade de conversar algumas vezes, que tinha noção do tamanho desse problema, era Mário Ferreira e o professor Olavo. O Mário Ferreira também tinha noção desse problema. A maçonaria brasileira, ela não tem tanta força quanto as pessoas imaginam. Mas existem países que ela tem. Estados Unidos ela tem muita força. E não pela sua quantidade, mas sim pela sua qualidade de local dos membros. Os caras são tão fraquinhos que os caras bancaram o filme do Nicolas Cage. 2 filmes do Nicolas Cage, 2 ou 3. A construção da política moderna, ela começa no movimento protestante. Tentar entender o surgimento da maçonaria especulativa, que é a maçonaria que aceita pessoas que não trabalham na pedra, pessoas que não têm um aperfeiçoamento espiritual com trabalho braçal, que isso era um grande mote da maçonaria que trabalhava na construção, foi muito influenciada por uma visão da política. Não só Lutero, mas o Calvino, ele começa a apresentar um tipo de mudança, já ali no século XVI, que ele queria fazer uma revolta política através da fé. Calvino já começa, e também parte de Lutero, já começa a apresentar que os eleitos somos nós. Nós somos os eleitos. Nós somos as pessoas da fé. A gente não pode deixar que um rei manda na gente. Se nós somos um grupo de pessoas X, nós temos que tomar conta do governo. Até então nunca ouviu-se falar em ocultismo. O ocultismo, como nós entendemos hoje, surge na França. Se você pegar um autor moderno, e falar que aquilo que os egípcios faziam lá era um tipo de ocultismo, o ocultismo surge na França. Pós-Revolução Copernicana, pós-Revolução Calvinista, Luterana, pós-movimento protestante. Então, como uma pedra jogada no lago e vai girando ondas, as pessoas querem resumir essas ondas como se fosse uma coisa só. Tanto é que em 1717, os 2 pastores aí, o francês e o inglês, tiram definitivamente da maçonaria até então praticada, tira todo o cunho espiritual, transcendente, e joga tudo no imanente. E a primeira coisa que eles fizeram foi: nós somos o novo homo políticos, nós não precisamos de rei, nós não precisamos do Papa, cada um é responsável pela sua salvação, cada um pode produzir a sua salvação ou não, e então nós temos que ter nós estamos acima das religiões. Nós estamos acima dos judeus, nós estamos acima dos católicos, nós estamos acima dos muçulmanos. Nós somos a maçonaria. Isso que é?
um indiferentismo religioso. Os construtores acreditavam, e isso não só os católicos, viu? Os sumérios, os caras que constroem barco, enfim, toda essa gama de construtores ou de produtores de alguma coisa. Se você for ver, por exemplo, uma história do Japão, fabricação de espadas, você tinha uma série de ritos relembrando atos primordiais, que você só ia conseguir fazer uma excelente espada quando a sua alma tivesse excelente. Mas grande parte da destruição do indivíduo, da pessoa individual, foi o afastamento dos trabalhos manuais. Seja trabalhar na roça, seja construir uma cadeira, uma mesa. Eles acreditavam, e eu estou dizendo como eles acreditavam, né? Que aquela catedral de Chartres só ficou bonita porque houve uma evolução no caminho do divino para aqueles construtores. Então você vê que toda essa cosmovisão, ela começa a ter essa treta, começa a entrar em choque com esse movimento da revolta protestante. Porque a revolta protestante não foi só contra a Igreja Católica. Foi contra a monarquia. Foi contra tudo. Eles revisitaram tudo. Ian Hus, Maquiavel, Francis Bacon. A maçonaria, quando coloca essa Constituição na Grande Loja da Inglaterra em 1717, já é o começo do final. Já era declarando, ó, daqui pra frente é outra coisa. Nós vamos levar o mesmo nome, mas o que vai ser feito é outra coisa. Daqui pra frente, nós somos indiferentes à religião. Nós somos indiferentes à religião. Nós traremos o mesmo simbolismo: esquadro, compasso, a trolha, o cinzel. Traremos o mesmo simbolismo, mas totalmente esvaziado. Nós ressignificaremos essas coisas aqui. E uma pessoa perguntou aí no vídeo anterior um exemplo do que a maçonaria fez para o mundo nesse sentido. O indiferentismo religioso é um exemplo. Por quê? Porque eles, metafisicamente, eles se colocam acima de todas as religiões. Porque eles destruíram o transcendente e jogaram tudo na imanência. Quando a Grande Loja da Inglaterra foi fundada, eles ainda passaram 100 anos, 100 e poucos anos, ainda lutando contra maçons que acreditavam nessa visão antirrevolucionária da maçonaria. Por isso que a Revolução Francesa matou muito maçom. Robespierre era uma visão revolucionária, enquanto aqueles outros eram mais tradicionalistas. Eles queriam na maçonaria justamente o aperfeiçoamento espiritual através do trabalho. E que aquela profissão que você estava ali tentando construir uma cidade, uma coisa melhor, para tentar olhar para Deus, enfim, com um monte de nuances que isso acontece, o Robespierre foi lá e mandou matar todo mundo. Os maçons que tinham essa outra visão. Isso aconteceu no Brasil também. Bonifácio, ele carregava um tipo de maçonaria que era totalmente diferente de Gonçalves Ledo, por exemplo. A política é feita por quê? Por pessoas. Você entende minimamente de psicologia? Eu tô dividindo, né? Na época não existiam essas matérias. Mas hoje, como as pessoas veem, você entende de antropologia, sociologia, psicologia / psiquiatria, alimento, você entende alguma coisa de alimentação? Por que Gengis Khan matou o irmão? Porque o irmão dele furtou um pouco de carne. O Sir White Mills, sociólogo americano esquerdista, quantas foram as prostitutas que mandavam no governo americano sem as pessoas saberem? Que é o livro Elite no Poder. Quantos generais, quantos militares, quantas pessoas de importância tomaram decisão com a cabeça cheia de vinho? Então o que é filosofia política? É você isso aqui é direita, isso aqui é esquerda? Principalmente aquelas coisas que ninguém quer tocar. Sociedades secretas, barras esotéricas, barra iniciáticas, barra secretas ou semi-secretas, semidiscretas, barra serviços secretos. Você imagina que você está na Inglaterra do século XVI, XVII, você tem um cara que ele é, em tese, cientista, barra astrônomo,
barra astrólogo, barra filósofo e barra fundador do serviço secreto. E barra fundador de uma sociedade iniciática. Interpreta isso aí pra mim. Esses dias eu tava vendo um empresário russo, fazendo luta de aquele sambo, luta russa lá, ele com um tatuado, um símbolo templário no peito. Eu fiquei olhando pra aquilo, falei, caramba, eu tava vendo um canal de lutas. Eu olhei aqui e falei, aí eu fui pesquisar o cara é um empresário amigo do Putin, e o cara gosta de lutar. E ele tem uma tatuagem templária, que aquilo chamava-se de alto escudo, né? O alto oficialato templário, ele tinha uma cruz templária assim, com umas cruzes pequenas. Ele tem tatuado no peito. Eu fiquei olhando pra aquilo assim, por que esse cara tá com essa cruz templária tatuada no peito? Ele só gosta... Ouvindo dos russos, na minha cabeça vem duas coisas. Ou ele só gosta, ou ele tá se alegando representar um movimento. Porque cara que é amigo do Putin e do Dung, eu acho que esses caras não fazem nada deliberado, né? Eu acho que ele não tatuou nada no corpo só porque ele gostou do símbolo. Quando você apresenta com simplicidade pras pessoas, os caras dominam o mundo, tem uma mão invisível, as coisas vai assim, vai chegar não sei o que, vai fazer tudo isso. Quando eles apresentam assim, é que a própria pessoa que está apresentando essas informações, ele quer dizer para você implicitamente que ele dominou todo esse monte de informações, que ele é o fodão, que ele é o inteligentão, ele dominou essa gama de informações, ele sintetizou e pode passar aqui para você como se fosse um mingauzinho, porque tá sendo enganado, caralho. Tem que ser estudado. Quem realmente quiser entender e não ficar doido, ele vai ter que estudar.